Olá, somos da equipe Suncorp. Nós temos trabalhado no projeto chamado RIAT. Começando por apresentar nossa equipe. Nossa equipe tem como projetista a Brenda Maria. Como analistas, nós temos o Bernardo Pires e o Ítalo Vinícius. Como desenvolvedor, nós temos o Gabriel Nicasso. E como testador, nós temos o Ivan Luiz. E eu como gerente de projeto. Bom, nossa missão, visão e valores. Nossa missão, nós temos como prover serviço de tecnologia, da informação e comunicações para auxiliar empresas a cumprir suas metas. Nossa visão é ser reconhecido como excelência na prestação de serviços na área de TI e comunicação para os nossos usuários. E os nossos valores nós temos como ética, transparência e eficiência de qualidade no nosso negócio. Bom, o problema que nós identificamos para realizar esse produto. Então, nós acabamos que percebemos que algumas empresas perdem informações sobre as refeições que são feitas por seus colaboradores no seu dia a dia. Então, podendo haver mais refeições do que é permitido para o colaborador de acordo com o que foi depositado no seu saldo. Então, causando assim um levantamento de refeições incoerente com a real situação e causando prejuízo para a empresa, prejuízo financeiro. Então, o nosso software ele atinge empresas de médio e grande porte da região e nacional. Então, qualquer empresa de um ramo onde tenha funcionários e precise desse tipo de benefício pode ser atingida pelo nosso software. Bom, como concorrentes, nós temos o aplicativo, o produto, né, chamado Flash e o próprio Vale Refeição. O Flash ele tem bastante semelhança com o nosso produto, porém nós temos um diferencial que é o abatimento mensal do que foi depositado durante o mês. Então, se a empresa, o Bernardo vai explicar isso melhor, mas se a empresa deposita R$ 1.000 e só foi consumido 900, então vai haver um abatimento e no próximo mês haverá um desconto de R$ 100 reais, no caso, para a fatura da empresa, do próximo levantamento que ela fizer de depósito. E o Vale Refeição, que muitos já conhecem o seu funcionamento. Bom, sobre as nossas finanças, nós reutilizamos o que a gente já tinha no projeto anterior. Então, como a gente reutilizou basicamente também a ideia de projeto do segundo projeto integrador, então as finanças foram bastante semelhantes umas com as outras. Então, vai haver aqui nesse gráfico, não está aparecendo a porcentagem, mas haverá 70% do financeiro vai ser para a abertura da sociedade da nossa empresa. E em torno de 9% para a hospedagem, 7% para a publicação na Apple Store do nosso aplicativo e a publicação para o Google Play Store em torno de 6%. E o restante para marketing e tráfego pago. Então aqui um orçamento do que a gente precisa para abrir nossa empresa. A hospedagem, como eu já falei, de 450, 460 quase, em um período de anual. Nossa abertura, em um valor aí aproximado de 3.500. A publicação na Apple Store hoje está a $100, então na cotação que nós fizemos de hoje, no dia 26/11, está em torno de R$ 528 aqui no Brasil. E a publicação vitalícia na Google Play Store, $29, no valor de R$ 154,77. Com também um investimento em marketing no primeiro mês, em torno mensal, a longo prazo vai ser mensal,
um custo de R$ 300, totalizando aí 5.000 e R$ 4.944,07. Então, com isso, a gente prevê ter um retorno financeiro a partir de planos de serviço com a empresa que vai contratar o nosso serviço. Então, a gente pretende vender ali a um ticket médio de R$ 3.000 para a empresa. Então, dependendo ali da quantidade de funcionários, a gente vai vender determinados tipos de plano de serviço para essa empresa. Então, a gente aí, com esse ticket médio de R$ 3.000, a gente tem uma estimativa de tempo para retorno financeiro de até 2 meses e uma estimativa de tempo para lucro de 3 meses. E aí eu passo a palavra para o Bernardo. Boa noite, sou o Bernardo, vou explicar um pouco dos nossos requisitos funcionais e iniciando pelo requisito funcional 005, adicionar saldo, prioridade alta. Esse requisito permite com que a empresa faça um levantamento mediante algumas restrições para seus funcionários. Restrições essas são quantidade de dias e valor do benefício de acordo com esse dia. Por exemplo, na nossa tela, referente ao levantamento, ele vai definir quantos dias e qual o valor referente àquele dia. Lá nesse processo, o sistema vai somar tudo, contabilizar o total de funcionários e fazer esse levantamento. O requisito funcional 008, ver saldo, permite ao usuário final, no caso o funcionário, verificar seu saldo atualizado em tempo real. Quando ele faz uma compra e é debitado o valor da sua carteira, o saldo vai ser atualizado. O requisito funcional 009, efetuar pagamento, permite com que o usuário final, funcionário, ao fazer uma refeição em um estabelecimento parceiro, que no caso são os restaurantes, possa utilizar o aplicativo para fazer o pagamento. Pagamento esse via QR Code. A empresa vai faturar o serviço, vai definir lá o valor e vai gerar um QR Code. Ele, usuário, vai apenas ler esse QR Code e o pagamento irá acontecer. O requisito funcional 010, receber pagamento, é o caminho inverso do último requisito, que é quando o funcionário, o, o usuário final funcionário, tem algum problema em ler o QR Code, ou porventura ele optou por não ler. A empresa tem a opção de digitar o CPF do cliente, que no caso é o funcionário, e o sistema vai fazer uma verificação. Se esse CPF realmente está cadastrado no sistema, na tela do aplicativo do funcionário vai aparecer uma solicitação de pagamento e ele vai tocar em aceitar. Funciona basicamente como uma autenticação de 2 fatores. Requisitos não funcionais. O requisito não funcional 01, que a gente chamou de diferentes ambientes, no caso que o nosso sistema ele atinge tanto o web quanto o mobile.
Nosso ambiente web é voltado para as empresas, restaurante e para as empresas, que são os clientes institucionais, que é a parte de dashboards, cadastro de usuários, é a parte administrativa. E o aplicativo que é para uso do usuário final, que é o funcionário. No aplicativo ele vai monitorar saldo, verificar parceiros, efetuar pagamento, etc. Promover facilidade de uso, que a gente busca por meio de uma interface intuitiva, uma interface fácil e, e de forma com que o usuário tenha uma boa experiência utilizando nosso aplicativo, que é do escopo da categoria de usabilidade. Requisito não funcional 003, verificar o usuário, tem a prioridade alta e é da categoria de segurança de acesso. Ela serve como um autenticador, um validador, esse que vai verificar se de fato esse usuário pertence a uma empresa e está apto para usar o aplicativo. Logo, se esse usuário não consta em nenhum, não é vinculado a nenhuma empresa, ele sequer vai conseguir fazer login no sistema e não vai conseguir usar as demais funções. Facilidade de aprendizado, muito parecido com o requisito não funcional 002. Ele permite com que a gente tenha um software fácil, de fácil entendimento, até para as pessoas com pouco conhecimento em tecnologia, com a interface intuitiva, leve, minimalista, que ajude ao usuário utilizar nosso sistema de forma mais fácil. E permitir mudanças, que é o que torna o nosso sistema escalável para conforme a gente cresça ou mude, conseguimos fazer adições, adicionar novas funções, etc. E esse requisito é da categoria manutenibilidade. Agora eu vou explicar o nosso diagrama de caso de uso, que eu dividi em notas alguns ambientes, as funções que vão ter em cada ambiente. As funções que vão ter em cada ambiente e vou iniciar pela empresa. Requisito 002 de empresa, cadastrar o usuário e dentro desse cadastrar usuário ele tem duas opções, que é o cadastrar colaborador e cadastrar administrador. Requisito o caso de uso 03 e caso de uso 04. Caso de uso 05, efetuar levantamento, que é aquele requisito funcional de adicionar saldo ao colaborador. E indo agora para colaborador, nós temos ver comprovante de pagamento, caso de uso 09, caso de uso 07, buscar estabelecimentos, que permite que ele veja quais estabelecimentos têm convênio com a REIT, com o aplicativo, e quais são os mais próximos, quais que ele pode utilizar. Ver saldo, que é aquele requisito que permite com que ele sempre veja o andamento da carteira dele em tempo real, e o caso de uso 08, efetuar pagamento. No ator restaurante, nós temos dois casos de uso. Ver compensação, que é ele vê
qual valor ele vai receber ao fim do dia e qual valor está na conta dele, e cadastrar o operador. O ator operador, que é basicamente, podemos dizer, um garçom ou um funcionário do estabelecimento, ele, ou o próprio estabelecimento, ele tem dois casos de uso. O caso de uso 010, que é receber pagamento, e o caso de uso 012, ver comprovante de pagamento. Boa noite, eu sou o Ítalo e eu vou falar sobre a matriz de rastreabilidade. No caso da nossa matriz de rastreabilidade, ela mostra a relação que há entre os requisitos funcionais e os casos de uso. Ou seja, no caso de houver alguma adição ou remoção de um requisito funcional, essa matriz ela também vai mudar. No caso do a relação entre o requisito funcional número 1, que é manter o usuário, ele está relacionado a todos os casos de uso, que são efetuar login, cadastrar usuário, cadastrar administrador, cadastrar colaborador, efetuar levantamento, ver saldo, buscar estabelecimento, efetuar pagamento, ver comprovante de pagamento, receber pagamento, cadastrar operador e ver compensação. Já o requisito funcional número 2, que é manter restaurante, ele está relacionado ao caso de uso número 1, que é efetuar login, e ao caso de uso número 7, que é buscar estabelecimentos. Já o requisito funcional número 3, ele é manter a empresa e está relacionado ao caso de uso número 1, que é efetuar login. Já o número 4, listar parceiros, ele está relacionado ao caso de uso número 1, que é efetuar login, e o caso de uso número 7, que é buscar estabelecimentos. Já o caso de requisito funcional número 5 e 6, que são adicionar saldo e indicar valor sugerido, eles estão relacionados ao caso de uso 1, que é efetuar login, e ao caso de uso 5, que é efetuar levantamento. Já o requisito funcional número 7, ele é ver valor sugerido, ele está relacionado ao caso de uso número 1, que é efetuar login, o 2, que é cadastrar usuário, o 3, que é cadastrar administrador, e o 6, que é ver saldo. No caso do requisito funcional número 8 e 9, que são ver saldo e efetuar pagamento, eles estão relacionados ao caso de uso número 1, 2 e 3, que são respectivamente efetuar login, cadastrar usuário e cadastrar administrador. Já os requisitos funcionais número 10, 11, 12, 13 e 14, que são receber pagamento, histórico de transações de pagamento, histórico de transações de recebimento, emitir comprovante de pagamento e emitir comprovante de recebimento. Eles estão relacionados ao caso de uso número 1, 2, 3, 8 e 11, que são respectivamente efetuar login, cadastrar usuário, cadastrar administrador, efetuar pagamento e cadastrar operador. Bom, boa noite, né? Meu nome é Brenda e eu sou a projetista, né? Eu vou apresentar um pouquinho sobre o nosso documento de arquitetura e eu vou mostrar um pouquinho de como é aqui a visão arquitetural. Primeiramente, a gente tem os usuários, né? Que o usuário, ele procura na interface web, no caso, a pessoa principal que é responsável da empresa por cadastrar os colaboradores através da web. Aí ele vai e procura no nosso banco de dados, que o nosso banco de dados é o MongoDB.
certo? Aí, logo após, os usuários também, na parte já o colaborador, ele procura no nosso aplicativo, certo? Que o aplicativo também faz uma busca, né, no MongoDB, e aí ele obtém a interface, né, os views para o usuário. Falando um pouquinho só sobre o banco, né, o MongoDB é um software de banco de dados orientado a documentos livres, de código aberto e também de multiplataformas, escrito na linguagem C++, certo? Aí a gente vai apresentar um pouquinho também sobre o nosso diagrama de classe. Deixa eu só colocar aqui que é melhor. Bom, o nosso diagrama de classe, a gente vai ter algumas classes e suas principais características. A gente tem aqui, iniciando por levantamento, né? Em levantamento, a gente vai ter o valor, né? Que são envaixar, os dias, o cargo, o veículo empregatício, certo? Que no caso são as tabelas, né? No caso, os recursos ou os recursos não, como é que eu posso colocar? O que o sistema está utilizando no sentido de os dados, né? Onde a pessoa vai ter os levantamentos de dados, né, do sistema. Aí vamos ter o colaborador, né? O colaborador vai ter nome, CPF, cargo e o vínculo empregatício, né? Aí vai ter o administrador, que no caso foi quem cadastrou o colaborador. Aí a gente vai ter o beneficiário, temos ele, o ID e o seu saldo. Aí a gente vem. Aí vamos por aqui. Aí a gente tem o cliente, né? Tem o usuário. O usuário, ele vai na. Tem e-mail e senha, né? Ele vai fazer o login com e-mail e senha. A empresa, ela tem que ser cadastrada com CNPJ e o nome, né? Vai ter o cliente no CNPJ. Aí a gente já vai para a parte do restaurante, né? Que no restaurante a gente vai ter o operador, certo? Que é a pessoa que fica responsável por a pessoa que fica responsável no restaurante por fazer todo o processo de recebimento, né? Receber o pagamento dos colaboradores. Aí, em restaurante, a gente vai ter a transação, né? Que é o mais importante, que é a parte de pagamentos. E aí a gente tem só um lembrete aqui, a partir do levantamento, a empresa calcula e paga o valor global aos beneficiários, onde cabe o sistema destinar os valores a partir do filtro dos atributos de cargo e o vínculo empregatício. Ou seja, o valor vai depender de como a empresa quer seguir, entendeu? Cada usuário, a empresa pode denominar qual valor será destinado para cada funcionário. E aqui, definir os tipos de vínculos empregatícios para serem escolhidos por meio de um select. Cabe à empresa isentar o pagamento do beneficiário de estagiários ou não, certo? Esse foi nosso diagrama de classe. Bom, com isso, né, nossa equipe teve algumas lições aprendidas durante o projeto. Então, nós aprendemos a ter como foco comunicação entre nossa equipe, o compartilhamento de conhecimento entre os nossos membros e, fruto desse compartilhamento de conhecimento, a gente acabou também desenvolvendo interação entre nós. Então, muito obrigado. Esse foi o nosso projeto.